Bom, pessoal, então vamos aqui hoje para a primeira aula do conteúdo da segunda VA. Lembra que a gente encerrou então o conteúdo da terceira VA, perdão, que são os fungos micorrízicos. Tá? Eles são uma classe de organismos promotoras de crescimento vegetal. A gente já falou então na primeira VA das características gerais de organismos. Na segunda, a gente deu um foco naqueles organismos de importância agronômica, né, dos organismos do solo. E agora na terceira a gente vai falar especificamente das classes de organismos, né, dos promotores de crescimento vegetal. Lembrando que do universo de micro-organismos que atuam em plantas, eu tenho aí aqueles que causam bem, que são os promotores de crescimento, e aqueles que causam mal, que são os fitopatógenos. Os fitopatógenos são estudados na disciplina de fitopatologia e aqueles que causam benefícios, né, eles são estudados aqui na disciplina de microbiologia agrícola. Então, os fungos micorrízicos é o primeiro grupo de organismo que a gente vai estudar aqui dentro dessa aula. Eles são, primeiramente, fungos, tá? Eles pertencem aí ao reino Eucária, ao domínio Eucária, perdão, reino Fungi. Então, eles são organismos eucarióticos, são uni- ou pluricelulares, e alguns deles apresentam estruturas macroscópicas, que nós conhecemos como cogumelos. Não confundam, por favor, gente, bactérias e fungos. Eu sei que é muito complicado diante da gama de funções que esses organismos exercem nas plantas. Mas hoje a gente vai falar especificamente de fungos, de bolores e de outras coisas. A gente até viu essa classe melhor na disciplina da segunda VA, que inclusive vai cair na prova. Então, o contexto disso é essa associação micorriza, ela tem cerca de 400 milhões de anos. Esses fungos eles podem ser denominados, gente, de diferentes maneiras. A gente pode chamar de fungos micorrízicos, podemos chamar de micorrizas, tá? E quando eu me refiro a micorrizas, eu estou falando da associação pronta entre o fungo e a planta. Micorriza é o nome do aperto de mão, da associação, da parceria entre o fungo e a planta. Se eu quero me referir ao fungo, eu não vou chamar ele de micorriza, porque micorriza eu estou falando dos dois juntos, fungo e planta. Quando eu quero me referir só ao fungo, eu me refiro como fungo micorrízico, tá? Ou quando eu quero me referir à planta, eu me refiro diretamente à planta, seja lá qual espécie que eu estiver trabalhando. Então essa associação, essa parceria, essa amizade entre essas classes de fungos e as plantas, ela data aí de 400 milhões de anos. Tá? A gente tem evidências fósseis que mostram esses fungos em raízes de plantas nessa idade. Tá? Então foi a primeira associação simbiótica entre duas espécies diferentes, uma delas sendo plantas. A gente tem associações simbióticas mais antigas, como o líquen, mas é entre o fungo e uma alga. Mas entre um outro organismo e uma planta, o primeiro que houve, né, relato na natureza, é o fungo micorrízico. Inicialmente, ele começou, gente, como uma doença. Tá? Inclusive, a gente tem hoje em dia ainda organismos que não evoluíram a partir disso, que continuaram seguindo nessa tendência ecológica, que são doenças. Eles vão lá, atacam as raízes, tiram seu alimento das raízes e só. E aí entra aquela relação trófica que a gente viu na aula passada, onde eu tenho relações tróficas de mutualismo e relações tróficas de parasitismo. Então, quando aquele organismo é parasita, ele não está dando nada em troca. Ele está só recebendo, né, tirando da planta. Nesse caso aqui, não. Nesse caso, há uma troca. A planta dá energia para o fungo e o fungo faz um trabalho para a planta. Que trabalho é esse? Eles vão atuar como uma extensão da raiz para a planta. Eles vão absorver no solo água e sais minerais, águas e nutrientes. E em troca, a planta vai fornecer para o fungo energia. A palavra micorriza se refere a isso. Mico é fungo e risa é raiz, seria fungos de raízes. Eu tenho basicamente dois tipos de fungos micorrízicos, ectotróficos e endotróficos. Mas já a gente vai ver com mais detalhes.
Então, como eu expliquei para vocês, é um processo mutualístico, né? Então, a ajuda conjunta dos fungos micorrízicos e da planta, né? A planta dá para o fungo energia e o fungo dá para a planta sais. O fungo dá para a planta água e sais minerais que ele pega no solo e a planta dá para o fungo energia através da fotossíntese. Como eu expliquei para vocês, ele era um tipo de fungo patogênico. Ele vivia no solo e ele infectava a raiz como uma doença. Evolutivamente, ele percebeu, eu sei que é difícil a gente falar de um organismo perceber, porque isso é uma relação muito humana. Mas evolutivamente, ele foi sendo selecionado de maneira a perceber que quando ele não estava causando doença, a planta não lutava contra ele. E aí ele foi sendo selecionado geneticamente, saindo de ser uma doença para ser um organismo que beneficia. Então ele passou a trazer benefícios para a planta e a planta parou de tentar combater a entrada desse fungo na raiz. E aí então começou o processo de mutualismo simbiótico. Tá? Lembrando que algumas espécies de fungos eles são simbiontes porque é obrigatório, né? A planta depende exclusivamente da presença do fungo e o fungo depende exclusivamente da presença da planta. E um sem outro não vive. Mas eu também tenho situações em que esse mutualismo não é obrigatório, onde o fungo e a planta se ajudam, mas se eles não estiverem juntos, eles vivem normalmente sozinhos. Tá? Quando isso acontece, ele é chamado de facultativo. Ou seja, o fungo ele pode ou não pode ajudar a planta. Quando ele ajuda a planta, ele tira sua nutrição da planta. Quando ele não está na planta, ele é um fungo decompositor. Ele faz decomposição de matéria orgânica. E aí eu tenho alguns grupos de fungos que são obrigatórios, eles só vão crescer e viver se forem ligados à planta. Tá? Então eu tenho esse tipo de relação trófica. Da planta, a mesma coisa. Eu tenho plantas que podem ser facultativas em relação ao fungo, elas podem aceitar ou não a presença do fungo. E tem plantas que são com simbiose obrigatória, como é o caso dos pinheiros. Né? Eu tenho uma foto clássica na internet, deixa eu mostrar para vocês, que mostra uma plântula de pinos colonizada pelo fungo. Aqui, essa foto aqui é clássica. Todo mundo usa ela. Aqui eu tenho essa plântula de pinos, né? E aqui vocês conseguem ver as raízes dela, que é essa mais marronzinha, tá? E todo esse espaço de solo aqui esbranquiçado está sendo colonizado por fungos micorrízicos. Essa plântula de pinos, ela não tem aquela estrutura que nós conhecemos como pelo radicular, que é uma estrutura que a planta usa para absorver água e nutrientes. As raízes dessa planta são basicamente raízes de sustentação, raízes de peso. E aí toda a parte de absorção fica por conta do fungo. Essa planta, sem o fungo, não consegue viver. Então ela tem uma simbiose obrigatória. Então essa aqui é basicamente a função do fungo, atuar como uma extensão da raiz. Se antes, vou até mudar a cor, eu tinha uma área que o fungo conseguia absorver referente à rizosfera dessas raízes. Ele conseguia absorver nutrientes e água só nessa região onde a raiz tinha contato. Então ela tem uma área muito limitada de exploração do solo. A partir do momento em que ela se liga ao fungo, a área de exploração dela aumenta gigantescamente. O fungo não tem limites, ele vai crescendo enquanto ele puder e ele vai absorver nutrientes de uma região do solo que a planta não conseguia alcançar antes. Então é uma simbiose muito interessante do ponto de vista da planta, né? Ela tem muito a ganhar em relação a isso. Ela tem a perder? Basicamente, não. Porque a energia que ela ia estar consumindo, às vezes, para tentar se manter viva, ela direciona para o fungo e o fungo vai trazer esses nutrientes que ela precisa. Então não tem custo, não é oneroso para a planta. Isso, por exemplo, não vai diminuir a sua produtividade. Eu posso dividir os meus fungos em dois tipos. Tá? Aqui a gente já começa a entrar numa parte um pouco mais técnica. Os endomicorrízicos e os ectomicorrízicos. Tá bom?
Os dois fazem o mesmo serviço, viu, gente? Eles trazem para a planta nutrientes e água. A diferença é que o endo, que a palavra até vem do grego, endo é dentro e ecto é fora. Ou seja, seria uma micorriza de dentro e uma micorriza de fora, em resumo. O da micorriza de dentro, ele forma estruturas dentro da célula. Tá vendo aqui, ó? O ectomicorrizo forma estruturas entre as células. Tá vendo que as minhas hifas vão crescer só entre as minhas células aqui do córtex da raiz. Já o meu fungo endomicorrízico consegue emitir uma estrutura dentro da célula da planta. Por que eu tenho essa diferenciação? Esses fungos endomicorrízicos, também chamados de micorrízicos arbusculares, eles são mais eficientes. Essa estrutura dentro da planta é a estrutura de comunicação entre o fungo e a planta. É para cá que o fungo traz tudo que ele absorve no solo, água e nutriente, ele já joga direto no metabolismo da planta. A planta já consegue pegar esse nutriente e começar a metabolizar e trabalhar ele. Já esse outro aqui, ele só traz para próximo da planta os nutrientes. A planta ainda tem que ter o trabalho de absorver e metabolizar. Ele ajuda bastante, sem dúvida, mas esse aqui ele traz direto para a planta. Em resumo, a presença dos dois tipos de fungos são benéficas para as plantas. Tá? Mas eu tenho algumas diferenças básicas entre eles. Por exemplo, esse da esquerda, que é o ectomicorrízico, que é o fungo de fora, é o único que forma cogumelos. Esse da direita não forma cogumelos, mas eu tenho esporos gigantescos no solo. Esses esporos são estruturas de resistência. Então eu tenho esses dois tipos de fungo aí atuando como aquela expansão, como aquela extensão de raízes para as plantas, né? Então a gente vai falar primeiro do endo, que é esse aqui que fica dentro, que forma a estrutura dentro das células. Ele é chamado também de micorriza arbuscular. Inclusive, na literatura, em livros, você vai achar mais referências à micorriza arbuscular do que à endomicorriza. Por que ele recebe esse nome? Por conta de uma estrutura que ele forma dentro da célula, essa estruturazinha aqui, ó, ela recebe esse nome de arbúsculo. Com B mesmo, arbúsculo. E esse arbúsculo, como está escrito aqui, ó, é a estrutura responsável pela comunicação entre o fungo e a planta. Então, por isso ele recebe o nome de micorriza arbuscular. O outro não possui arbúsculo. Então, é basicamente essa diferente. Os dois têm hifa, os dois têm manto, os dois têm esporo, mas só esse de cá forma arbúsculo. O principal grupo desses organismos está aí na ordem das glomeromicotas, tá? Eles colonizam 80% das plantas. Então, 80% das plantas que a gente vê na natureza, se a gente for lá investigar a raiz delas, eu vou ter fungo micorrízico arbuscular lá colonizando. Tá? Esses fungos vivem na natureza normalmente e eles ajudam as plantas a sobreviver milhares de anos. Eles são excelentes em captar fósforo, tá? Inclusive é um sinal ambiental que a planta acaba liberando para chamar a presença desse fungo, é a falta de fósforo. Tá? E eles atuam melhor em solos de baixa fertilidade. Tá? Então, as estruturas únicas desse tipo de fungo a gente chama de arbúsculo e de vesícula. Nessa foto aqui eu tenho uma foto de um esporo de um glomus. Tá? Sobre os fungos a gente pode classificar, né? São 3 classes: glomeromicota, arqueospora e paraglomicetos. 5 ordens: arqueosporales, paraglomeralis, diversporales, gigasporales e glomerales. 16 famílias, 42 gêneros e 305 espécies. E isso aumenta todos os dias. Tá? Eu sigo uma galera que trabalha com pesquisa em micorrizas e pelo menos uma vez por mês a gente tem uma publicação de uma nova descoberta de um gênero, uma nova descoberta de uma espécie. Então esses números aqui estão desatualizados, entretanto são números oficiais de publicação. Tá? Isso aqui é só para questão de informação, nunca vou cobrar isso aqui de vocês. Isso aqui é um cladograma dos fungos, né, para saber a partir de como eles foram evoluindo. Então eles tiveram um ancestral em comum, esse ancestral se dividiu, veio para os paraglomos e depois foi se dividindo. Aqui no cerrado a gente vai ter bastante fungos desse gênero glomus, do gênero Gigáspora,
Scutellospora e Archaeospora. São gêneros muito comuns aqui na região dos Cerrados e eu consigo diferenciá-los baseados na cara deles, tá? Na cara do esporo, na aparência do esporo. Aqui tem os fungos diversosporares. Os gigasporares são fungos com esporos gigantescos. Em microscópio, por exemplo, se eu vejo um esporo de glomos, por exemplo, das glomerales aqui, ó, do lado de um esporo de gigáspora, é como se eu tivesse uma bola de gude do lado de uma melancia. Então eles são muito grandes mesmo, esses esporos, né? Glomerales e arcasporales e paraglomerales. Então são fungos micorrízicos que a gente tem todas essas aparências dos esporos, a gente utiliza elas para identificar gêneros. Existe identificação em nível genético, né? A gente pode fazer identificação de DNA, mas para a nossa estrutura aqui de Goiás, a gente acaba fazendo a identificação morfológica mesmo, porque é o que a gente tem infraestrutura. Tá? Fatores que vão influenciar a colonização. Essa colonização, gente, quanto mais a gente identificar na raiz aquelas estruturas chamadas arbúsculos, isso indica que mais o fungo entrou dentro da planta e está ajudando ela. Então, ter uma alta colonização é um bom índice de participação do fungo. Entretanto, isso indica que a planta passou por problemas. Por quê? Fatores ambientais que vão influenciar essa colonização. Isso aqui vai cair na prova e provavelmente é um ponto de muita confusão de vocês. Fatores ambientais que vão promover a participação do fungo, a ajuda do fungo na planta, são fatores de estresse. A planta tem que estar sob estresse. Ela tem que estar ou sem água, ou sem nutriente, ou com calor, enfim, inúmeros tipos de estresses diferentes podem começar o processo de colonização do fungo. Se a planta estiver bem, ela não precisa de ajuda. Se ela não precisa de ajuda, o fungo não se aproxima. Então, disponibilidade de nutrientes no solo. O fungo ele vai perceber que a planta está sem nutriente. Como que ele percebe? A planta, por exemplo, está lá de boa e de repente ela acabou o fósforo, principalmente o fósforo. Ela vai começar a liberar no solo alguns flavonoides, que são algumas moléculas lá, que a gente viu até naquela disciplina, naquela aula de rizosfera e exudação, né? Então começa a liberar flavonoides. O fungo que está ali no solo percebe, opa, quando eu vejo flavonoide é porque tem planta precisando de ajuda. E aí ele começa a crescer, germinar e tentar colonizar a planta. Tá? E se a planta estiver tudo bem, ela vai liberar flavonoides? Não. O fungo não vai perceber e não vai iniciar o processo de colonização. Então, fator ambiental que propicia a colonização de fungos é o estresse. Tem muita gente que coloca, fator ambiental que vai promover a colonização. Excesso de água, excesso de luz, enfim, inúmeras coisas que não é isso. Tá? Se a planta estiver bem, ela não vai precisar de ajuda. pH do solo, pH também mais ácido, propiciam a colonização. Metais pesados eu vou deixar por último, tá? Vou falar daqui a pouco porque ele é um paradoxo. Planta hospedeira, eu tenho plantas que são extremamente abertas à colonização, à parceria entre o fungo e a planta. E eu tenho plantas que simplesmente não aceitam, 20%, né, que são as plantas não colonizáveis. Elas ainda não entendem que a presença do fungo é benéfica, elas acreditam que aquilo ali é uma doença que está tentando se aproximar e não deixa. Então a planta hospedeira ela reage, tá? Positiva ou negativamente. Biota do solo, né? Esse fungo normalmente ele não tem problemas com competição, viu gente? Se eu tenho lá inúmeros outros organismos no solo e a planta ainda assim necessita de ajuda do fungo, ele vai crescer e colonizá-la do mesmo jeito. Então ele não é um tipo de associação que dependa de competição, por exemplo, como outras associações que o fungo antes de colonizar a planta ele ainda tem que ganhar no tapa com os concorrentes dele do solo. Então, basicamente, não acontece, até porque mais de um fungo pode colonizar a mesma planta. Eu tenho lá 10 espécies de fungos e os 10 podem colonizar a mesma planta e estar ajudando ela ao mesmo tempo. Um está colonizando não impede outro.
E manejo do solo, de modo geral, manejos conservacionistas, como plantio direto, tendem a aumentar o nível de fungos no solo. Entretanto, quando eu faço o manejo do solo, eu posso estar impondo à planta uma situação de estresse, né? Porque às vezes eu posso diminuir matéria orgânica, eu posso aumentar a temperatura do solo, e isso acaba propiciando a presença do fungo. Tá? Então eu preciso analisar com cuidado a situação para saber se de fato a planta está sob estresse ou não. Que é o mesmo caso do metal pesado. O metal pesado, como alumínio, cádmio, chumbo, ele vai impor à planta um estresse. E nessa situação ela vai pedir ajuda para o fungo. Só que o metal pesado ele também é tóxico ao fungo. Então é uma situação que pode beneficiar a colonização, mas prejudicar o fungo se eu tiver metal pesado demais, porque ele também é um elemento tóxico. Então tem esse paradoxo que também deve ser olhado com cuidado na hora de se fazer uma afirmação desse tipo. Então aqui agora falar sobre as ectomicorrízicas, que são aqueles fungos que formam estruturas do lado de fora da planta, tá? E que normalmente formam cogumelos. Tá? Então tem esses cogumelozinhos aí. Muito cuidado, viu, gente? Cogumelos é uma parada complicada dentro da microbiologia. Alguns são comestíveis, na verdade todos são comestíveis, só que alguns uma vez só. Né? Você vai comer ele e nunca mais vai conseguir comer nada. E eu tenho grande parte deles nesse grupo de cogumelos que podem ser venenosos, tá? E alguns são comestíveis, alguns têm valor econômico muito elevado. A gente até falou um pouco disso naquela hora da primeira VA. Mas eles são exclusivos, tá? É difícil falar exclusivo dentro da biologia, porque às vezes pode ter uma espécie que se diferenciou. Mas normalmente eles colonizam espécies arbóreas, tá? Eles se ligam mais a espécies de árvores. Embora haja um trabalho aqui que foi publicado na década de 70, que um pesquisador brasileiro, inclusive, conseguiu encontrar fungos ectomicorrízicos associados a guariroba. Gabiroba, que é aquela frutinha verde, perdão. Né? Que não é uma espécie arbórea, né? É uma espécie arbustiva. Então ele conseguiu encontrar cogumelos próximos e esses cogumelos estavam colonizando as raízes dessa planta. De modo geral, a presença de cogumelos, gente, para o solo e para a planta, sempre é benéfica. Tá? Não pense que aquele cogumelo está causando algum tipo de mal, algum tipo de doença. Porque se ele não for micorrízico, se ele não for um tipo de cogumelo que ajuda as plantas diretamente, ele está ali fazendo ciclagem de nutriente. Ele está fazendo ciclagem de nutriente e acaba o nutriente sendo disponibilizado para a planta. Então a presença de cogumelos é sempre bem-vinda. Mas quando você trabalha com espécie arbórea, por exemplo, eucalipto é uma planta que tem alta responsividade à colonização ectomicorrízica. É sempre bom saber que tem um cogumelo ali, porque ele vai estar atuando na nutrição do vegetal. Tá? São mais ou menos 5.000 espécies de fungos desse grupo. Pertence à ordem Ascomycota, tá? E eles possuem alguma especificidade de gênero de planta, sim. Por exemplo, eu tenho cogumelos que vão se ligar a pinheiros e só, como esse S. luteus. Eles vão se ligar a pinheiros e se eu pegar esse cogumelo, um esporo dele, e tentar colocar aqui no pé de piqui, não vai dar. Ele tem essa especificidade, ele se liga só a algumas plantas em que ele já tem uma parceria pré-estabelecida. Aqui mostra as etapas de infecção dos cogumelos, né? Como que eles ajudam, né? Quanto tempo eles demoram para estar ali atuando junto com as plantas. Então, de 0 a 12 horas começa aquele primeiro contato da hifa, né? O cogumelo vai começar a crescer, emitir suas hifas, seus micélios, que são essas estruturas. De 12 a 24 horas começa o início da simbiose, com a aderência do fungo na epiderme da raiz. Ele começa, gente, a espalhar pela parte de fora da raiz, ele se adere ali. Né? De 48 a 96 horas, então, começa a questão da diferenciação da simbiose. Antes disso, a colonização do fungo, ele começa a espalhar hifas por entre as raízes, por entre as células da raiz, que nós chamamos isso aqui de manto fúngico. Tá?
Após 48 horas, começa a proliferação dessa rede de Hart-Eagle, chama Hart-Egg-Net, que é quando as hifas do fungo começam a adentrar mais ao fundo o córtex da raiz. Vendo aqui nessa foto, ela começa a entrar para dentro da raiz. Ainda assim, ele não entra para dentro das células, ele vai crescendo entre as células. E aí começa, ao final, a simbiose funcional, que é quando o fungo vai começar a buscar no solo agnutrientes e vai começar a jogar nessa região da raiz aqui, ó. E a raiz aí vai começar a absorver. Então ele facilita bastante o processo de absorção de nutrientes. Ele não faz pela planta, ele ajuda, ao contrário do arbúsculo, que faz pela planta, daquela outra classe de fungos que a gente viu anteriormente. Então a gente tem uma gama aí de cogumelos gigantescas, né? Esse aqui é o manto de hifas que a gente mostrou. Esse aqui é uma Amanita muscaria, que é um cogumelo que vocês devem conhecer aí do jogo do Mario. Tá? Esse cogumelo é extremamente... O celular escutou eu falando do Mario e abriu aqui. Que é esse cogumelo extremamente venenoso. Tá? Ele é muito venenoso, a pessoa come, começa a ter alucinação, fica doida e morre. E uma das alucinações é achar que as coisas estão diminuindo ao seu redor. Por isso que o Mario, quando comia o cogumelo, crescia. Na verdade, ele só estava doidão do cogumelo. Então, aqui no Brasil, a gente não vai encontrá-lo. Ele é um tipo de cogumelo muito comum em regiões de clima temperado. A gente não vai encontrá-los. Embora exista outros cogumelos do gênero Amanita aqui no Brasil, mais para o sul, e na América do Sul, que são comestíveis. E esses sim têm um valor nutricional gigantesco. Tá? Eles são gostosos. Tem uma diferença entre o cogumelo ser comestível e o cogumelo ter valor gastronômico. Tá? Ele ser comestível quer dizer que ele não te faz mal nenhum. Tá? Ele não é venenoso, ele não te traz mal. Ele ter valor gastronômico quer dizer que ele é gostoso, que são coisas diferentes. Por exemplo, nessa foto aqui, inclusive, foi tirada pela gente, por alunos meus do semestre passado. Eu tenho aqui um cogumelo que cresceu próximo a eucaliptos. E eu tenho, então, uma formação de uma estrutura ectomiceliar. Então, é um fungo ectomicorrízico. Esse cogumelo aqui já está mais destruído. Ele é esse aqui mais velho, esse aqui é mais jovem. Esse aqui é o chamado peido de véia. É um cogumelo que quando você mexe nele, ele dá uma... Ele solta uns esporos para cima e sai tipo uma fumacinha. Ele é um cogumelo comestível. Ele não faz mal. Só porque ele não tem valor gastronômico nenhum. Por quê? Porque ele é feio, né? E ele não tem um sabor muito agradável. Embora ele tenha uma picância, ele possa ser usado ali como uma espécie de pimenta. Tá? Como eu expliquei para vocês mais cedo, teve um pesquisador que encontrou um grupo de cogumelos que a gente chama de trufa em Cerrado, em pé de piqui. A trufa, em especial, ela é muito economicamente interessante por conta do preço dela. Trufa é um cogumelo hipógeo, subterrâneo, né? Olha aqui as imagens. Então ele nasce debaixo da terra, a gente não consegue ver estruturas dele lá de fora. Não é a trufa doce não, tá? E ele tem um valor gastronômico altíssimo. Olha o preço dessa desgrama aqui. 200 gramas de trufa. R$ 1.198, R$ 139. Então é um cogumelo que tem um valor agregado muito alto. Isso aqui mostra que a gente tem mercado. Por quê? Porque se tem gente disposta a pagar, por que a gente não está ali disposto a vender? E o mercado, e a atribuição de produção de alimentos é do agrônomo, inclusive produção de cogumelos. Tá? Professor, como é que faz para a gente achar trufa? A gente até falou isso na aula anterior. Procurando mesmo, porque não tem estrutura do lado de fora, então não tem como saber, eu tenho que cavar. Na Europa, eles usavam porcos para cavar trufa, por quê? A trufa, elas tem um cheiro, porcas na verdade, né? A trufa, ela tem um aroma que lembra a porca o macho no cio. E aí, então, quando você está passeando com a porca no mato,
e ela começar a fuçar o pé de alguma coisa, pode ser que ali enterrado tenha trufas. E aí você cava e encontra essa estrutura aqui, que parece esse caroço, e aí pronto, você tá rico. Se você achar um tanto desse aqui, ó, tem essa fotinha com trufas e notas de dólares caindo. Por quê? Porque ele é caríssimo demais e difícil de achar. Hoje não se usa mais porcos por conta de isso na Europa, né? Aqui no Brasil a gente não tem essa cultura. Não se usa mais porcos para caçar porque atribuíram isso a práticas mais de higiene. Mas você pode treinar cachorros aqui no caso, né? Você pode treinar cães para farejar as trufas e aí você vai com o cachorrinho, a hora que ele encontrou, cavou, pegou, ficou rico. Então, meu sonho é encontrar alguma estrutura aqui de trufas fúngicas em condições de cerrado para a gente poder fazer um estudo. Tem esse relato, mas não tem mais nenhum relato científico a respeito disso. Esse livro chama Anamapô, Cogumelos Yanomami. É um livro de cogumelos comestíveis aqui do Brasil. Muito deles ali da mata amazônica, embora a gente possa ter desses mesmos cogumelos nas nossas matas fechadas de cerrado. Então, esses aqui estão todos cogumelos que nós encontramos aqui na faculdade. Tá? Aqui a trufa que eu falei para vocês, o preço. Já deu uma subida, estava R$ 1.099, aqui já está R$ 1.200, é o dólar. Aqui os porcos cavando trufa que eu falei para vocês. Aqui uma raposinha mandando ver. Esse cogumelo do cocô de vaca aí, gente, muito cuidado, tá? Muito cuidado, eu sei. Olha o que aconteceu com essa... Travou aqui. Ixi, mas quando foi de uma vez. Esse esquilinho que se intoxicou com cogumelo. Cogumelo venenoso, né? Acho que o cara vai filmar um pouquinho daqui a pouco. E ele provavelmente está tendo aí um ataque do sistema nervoso, né? Ele se alimentou desses cogumelos aí e tá ali tendo um treco. Então, muito cuidado com o que vocês achando aí na natureza. Aquele cogumelo que nasce no cocô, eu sei de tudo. Tá? E probiótico, como a gente coloca esse cogumelo, esses fungos, como probióticos? Probiótico é um termo utilizado de um organismo vivo que auxilia outro. Né? Então, o probiótico é algo que você está incluindo ali no solo com a finalidade dele acelerar o processo de alguma coisa. Nesse caso, sanidade vegetal, absorção de nutrientes e tudo. Então, o fungo micorrízico, se a gente começar a utilizá-lo como inoculante, como é o caso da soja, que a gente já utiliza a bactéria Rhizóbio, ele passa a ser um probiótico. E há potencial? Sim, inclusive já tem uma empresa, vou até mandar no grupo do WhatsApp. Ontem eu tive uma reunião com um rapaz dessa empresa para a gente fazer uns testes desse fungo num milharal que ele está produzindo. Vou mandar até a foto do produto aí, chama Rotella BR. Finalmente, tem uns 2 anos que eu estou tentando contato com essa empresa. E ele me deu um pouco da amostra, que é o quê? É fungos micorrízicos. A gente aplica ele e ele vai aumentar a produtividade. De acordo com a empresa, um aumento de produtividade de 10 sacas de milho por hectare. Então é representativo, é interessante. Essas 10 sacas pagam o inoculante com facilidade e vira lucro. Como que eu produzo esse inoculante? Lembra que a planta só vai fazer amizade com fungo se ela estiver sob estresse. Então, em condições de campo, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a planta sob estresse. Eu vou estimular isso. Então, quando eu coloco nesse infográfico aqui, é o seguinte, eu coloquei meu fungo no solo, né, 2 esporos, plantei alguma isca, uma planta isca, nesse caso aqui Brachiara decumbens, e vou deixar ela crescer. Em determinado momento, eu vou cortar a água dela. Eu vou submeter ela a um estresse hídrico. Eu não posso deixar ela morrer. Por quê? Porque se ela morrer, ela não faz colonização com nada. Mas assim que ela perceber que faltou água, ela vai começar a liberar no solo flavonoides. E aí o fungo vai perceber e vai se ligar a ela, para ajudar ela a procurar água.
né? Beleza, o fungo se ligou à planta. Aí eu volto a dar água para a planta, né, para ela não morrer. Passa um tempo, eu vou e corto novamente o suprimento de água dessa planta. Dessa vez, os fungos já estão ligados à planta e eles vão perceber que a planta vai morrer de sede. O fungo não é bobo. Percebendo que a planta vai morrer e que ele não consegue fazer nada para ajudá-la, ele começa a salvar a vida dele. O que ele faz? Eita, a planta vai morrer, se a planta morrer, eu morro junto. Ele começa a produzir esporos para caso ele morra, ele consiga deixar descendentes. Então, no primeiro estresse hídrico, eu favoreço a colonização e no segundo estresse hídrico, eu favoreço a multiplicação do fungo. Aí eu fico fazendo isso repetidas vezes, aí eu vou e coloco outro estresse, aí o fungo que foi reproduzido, que está no solo, se liga de novo à planta. Aí eu dou outro estresse, esse fungo vai e produz mais esporo. Até que eu encha esse solo meu de esporo e eu utilizo esse solo meu como inoculante. Aqui eu tenho as fotos da raiz descolorida, né, que mostra aí as estruturas dentro, né? Essas estruturas em azul são os fungos, né? São os arbúsculos. E nesse caso as mais redondinhas são as vesículas. É isso aqui que o fungo usa para se comunicar com a planta. Então aqui eu tenho alguns testes onde foi colocado fungos micorrízicos em uma planta e não em outra. Aqui eu não tenho, aqui eu tenho micorrizado, tá vendo a diferença? Aqui eu tenho plântulas de sequoia, onde eu tenho a colonização micorrízica de diferentes espécies, e aqui eu não tenho, então a planta não se desenvolveu. Aqui eu também tenho outras plântulas de sequoia com testemunha, que seria nada, Glomus atunicatum e Glomus clarum, são duas espécies de fungos micorrízicos. Aqui eu tenho um trabalho muito interessante que o cara fez o que nós chamamos de co-inoculação. Ele misturou dois tipos de organismos. Tá? Ele misturou bactérias fixadoras de nitrogênio, no caso o risóbio, e fungo micorrízico. Tá? Então aqui sem micorriza e aqui com micorriza, a diferença. Aqui mais uma plântula de sequoia, com glomus e sem, né? Esse aqui foi só um trabalho que a gente fez lá na Chapada. Esse trabalho tá para ser publicado, já foi mandado para uma revista muito boa, inclusive. Que teve aquele incêndio em 2017, né? E a gente fez alguns testes das áreas de incêndio em relação à comunidade dos fungos, né? E veja como os fungos se recuperam logo. Então eu tenho aqui esporos e colonização na época do incêndio, que é a coleta 1, na coleta 2 seriam 3 meses e 6 meses depois. Né? Como se recuperou rápido a população micorrízica desses solos que sofreram incêndio. Né? Aqui algumas curiosidades a respeito dos fungos micorrízicos. Tá? Fungos micorrízicos, que eu tenho até que procurar esse artigo melhor, estão começando a tirar nutrientes de rochas. Tá? Então, se o fungo... O que você perguntou se tem no Brasil, Gils? Que agora que eu vi sua pergunta, o Nediael. Os fungos micorrízicos, eles buscam nutrientes no solo para a planta. Tá? E esse grupo específico aqui encontrou que eles conseguem tirar nutriente até de pedra. Então, eles conseguem tirar nutrientes de regiões onde a planta não alcança fisicamente nem fisiologicamente, porque a planta não consegue tirar nutrientes de pedra. O fungo vai lá e tira e dá para a planta. Então, eles são super eficientes nisso. Aqui um artigo da Nature, né, dizendo que abelhas que estavam infectadas por um vírus descobriram que o pólen de um fungo, de uma orelha de pau aqui no caso, né, conseguia curá-las desse vírus. E as abelhas estavam indo lá fazer uso dos cogumelos para conseguir se livrar do vírus. Aqui está o Rotella BR, né, que eu expliquei para vocês, aquele inoculante que eu mandei até no grupo WhatsApp, que eu finalmente consegui, que é um inoculante aí de fungos micorrízicos, capaz de promover, aumentar a produção em até 10 sacas no caso de milho. A gente vai testar em outras culturas para ver. Né? Então é o primeiro inoculante registrado no Brasil. Aqui um outro inoculante que é utilizado lá no Irã, né? De fungos micorrízicos, que acabam estimulando também.
Outra classe de fungos importantíssimas, que se encaixariam no terceiro tipo, porque elas são bem específicas, são as orquidóides. São fungos que colonizam orquídeas. Tá? E elas são específicas de orquídeas, das flores orquídeas. A gente tem bastante orquídeas aqui no Cerrado. Isso explicaria, por exemplo, por que muita orquídea não se desenvolve bem em ambiente doméstico. Ah, minha avó tem Acho que estava falando aqui. Ah, minha avó tem uma orquídea no quintal dela que nunca floresceu. Por quê? Provavelmente porque ela não tem os fungos ecológicos ligados a ela. Os fungos orquidóides que só existem lá na natureza. Então já tem estudos aí que indicam isso. O Wood Wide Web, isso aqui é interessantíssimo. Um mesmo fungo, gente, ele consegue colonizar mais de uma planta. Do mesmo jeito que tem uma planta que pode ser colonizada por vários fungos diferentes, né? O mesmo fungo, ele pode colonizar mais de uma planta. Como? Eu tenho um esporo aqui, e aí esse esporo ele vai crescendo e coloniza essa planta. Nada impede dessa hifa aqui se desenvolver e colonizar outra planta e outra planta. Então o mesmo fungo consegue colonizar várias plantas diferentes. Isso aqui acaba se tornando uma rede de comunicação entre as plantas. Essa planta aqui sofreu um estresse, encalhou uns insetos e começou a comer as folhas dela. Lembra que eu expliquei para você que toda situação de estresse faz com que a planta libere no solo substâncias. Como o fungo está ligado à planta, ele também vai liberar essas mesmas substâncias. Acontece que ele pode levar essa substância para outras plantas. Essas outras plantas vão perceber que está tendo um ataque e vão começar a se proteger. Então é uma maneira bem rudimentar de uma planta se comunicar com outra através do fungo. Inclusive tem essa piada com o nome Wood Wide Web, que é o do World Wide Web, que é o www da internet, né, que é a comunicação, seria Fungonet. A primeira internet que teve aí entre plantas, é o WhatsApp das plantas, o fungo. Então, se essa planta lá na frente começou a ter uma incidência aí de doença, de fogo, que seja, de algum tipo de estresse, ela vai liberar uma substância que vai avisar as outras através do fungo micorrízico. Deixa eu só limpar essas anotações. Aqui é a mesma notícia lá das abelhas, né? Só que aqui é o artigo já de fato. Essa outra notícia é interessante, né? Fungos podem ter mais de 23 mil sexos diferentes, 23 mil gêneros diferentes. Então ele não é igual homem ou mulher. Ele tem mais de um gênero. A gente até explicou a questão dos gêneros fúngicos lá na aula de reprodução para a segunda VA. Então, esses cogumelos aí são extremamente versáteis na hora de se reproduzirem. Tá? Pessoal, alguma dúvida? Lembrando que esse aqui é o logo da South American Mycorrhizal Research Network, que é uma rede de pesquisadores de fungos micorrízicos, ao qual faz parte. Inclusive, a gente publicou um livro ano passado de fungos micorrízicos na América do Sul, pela Springer Nature, e eu fiquei responsável pelo capítulo de fungos de Cerrado e Caatinga. Então, é uma rede que tem trabalhado bastante aí. Alguma dúvida, alguma questão, questionamento, sugestão? Professor, só uma pergunta. Sim. Tem alguma forma de identificar esses cogumelos que não são comestíveis, por exemplo? Tem, um jeito fácil. Comendo. Mas se comer aquele aí lascou. Pois é, mas aí você perguntou como é que identifica. Aí você vai saber rapidinho se ele faz mal. Mas não recomendo. O ideal é que você procure alguém que entenda. Na Holanda, por exemplo, como lá é legalizado o uso e consumo de cogumelos, seja alimentícios ou recreativos, se você encontrar um cogumelo na natureza, você pode levar em qualquer farmácia que eles vão identificar para você se aquele cogumelo é venenoso, recreativo ou alimentício. Tá? E aí eles, inclusive, vão ter que te passar a dosagem por leite. Olha, isso aqui você pode comer tanto, assim, de maneira que você não passe mal. Mas é outra cultura, outro país, outro universo na Holanda, né? O ideal é que você não coma.
tá? Não mexa com isso. Aqui no Brasil, a grande maioria deles são ou venenosos, ou de valor gastronômico muito ruim, tá? Então, se tem vontade de comer cogumelo, é melhor que vá no mercado e procure um cogumelo comercial. Shimeji, shiitake, champignon, existem aí inúmeros e o mercado está cada vez maior. Aqui eu estou tentando, na faculdade, a gente começar um polo de produção de shiitake shimeji, que é aquele cogumelo que o japonês adora usar em comida japonesa. E ele tem um valor agregado muito alto. Então, se a gente conseguir produzir cogumelo com substratos da região, tipo bagaço de cana, torta de filtro, enfim, coisa que aqui é lixo. Uma bandeja de shimeji no mercado Brasil, se não me engano, ela é R$50. E esses cogumelos precisam de nada para crescer, basicamente matéria orgânica. Então pensa na possibilidade de negócios que isso tem aqui para o Brasil, porque todo cogumelo que precisa ser consumido aqui tem que ser importado. Então a gente tem condição de produzir, só precisa descobrir o veio de produção. Tecnologia de produção, infraestrutura, o que precisa, e é para isso que a pesquisa serve, responder essas perguntas. Olha, fizemos inúmeros testes, descobrimos que aqui para a região do Cerrado a gente consegue produzir bem assim, com esse substrato, com essa variedade de cogumelo, que tem mercado X e X e X. Então é uma área muito promissora, ainda mais que é uma fonte muito interessante de proteína, não é animal. Tem essa galera aí que não come carne, os veganos, eles precisam de proteína, senão eles vão morrer. E basicamente a proteína que eles têm que tirar ou é de cogumelo ou é de soja. A soja ela traz uma série de problemas em relacionados a desbalanço hormonal, por exemplo, que o cogumelo não traz. Então a gente tem aí um potencial muito grande em cima da produção de cogumelos aqui no Brasil.